Olá, boa noite. Sem Tabus começa agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos fazer um encontro bem gostoso agora. Vamos continuar o que falávamos na semana passada sobre entre quatro paredes, tudo pode? Será que o casal realmente está livre para fazer tudo o que quiser entre quatro paredes? E isso toca na sua moral, nas suas crenças, na sua fé e na religião ou não? Que pode, todo mundo sabe que pode, né? Quem vai te impedir entre quatro paredes? Mas esta pergunta é muito comum de casais que têm dúvidas, que têm medo, ou que ouviram daqui e dacolá alguma coisa que os deixaram inseguros, ou mesmo o seu coração que questiona determinadas práticas e fazem essa pergunta aqui para nós. E aí nós começamos a responder na semana passada e continuamos hoje, mas queremos você aqui perto da gente. Fique muito à vontade, sua presença é sempre para nós um grande prazer. Volta conosco também os nossos convidados da semana passada. Eles têm 43 anos de casados, então assim, só de bagagem na vida conjugal, você imagina o volume, o peso disso tudo, no que significa ter experiência para nos ajudar em muitos aspectos. Mas ainda mais é que eles têm a vida dedicada há pelo menos 30 anos para atender famílias, casais, nas suas dificuldades, nos seus dilemas, nos seus desajustes, nas suas crises. E este casal tem também contribuído no Brasil e fora do Brasil, porque moram nos Estados Unidos. Pastor Edemar Lamarques é doutor na área de família. A Yara, sua esposa, é escritora, palestrante, também tem uma vida dedicada a atender casais ou com as suas palestras, enfim, juntos trabalhando, e vem aqui trabalhar um pouquinho com a gente no Sem Tabus. Bem-vindos, boa noite, prazer recebê-los outra vez. Tudo bem, Yara? Tudo bem, graças a Deus. Bom recebê-la de volta, viu? Obrigada. Pastora Lamarques, muito obrigada. É muito bom estar com ela, é muito legal. Oh, que legal! Que Eu imagino que, de fato, é um trabalho tão prazeroso de fazer em conjunto, em dupla, né? Verdade. Marido, mulher, parceria, e isso faz realmente toda a diferença. E é gostoso quando você fala algo, tem alguém que testemunha isso com você. É. Acho isso interessante e até ajuda a gente a ser mais coerente com aquilo que fala, né? Muito bom. Fica mais difícil ser falso, né? Enquanto está falando de um conteúdo que o outro está ali sentado, olhando no olho. Ok, é isso mesmo, né? Sem testemunha sempre é mais fácil. Exatamente, muito bom. Na semana passada, nós demos início, como eu já disse, a esse tema, entre quatro paredes, tudo pode? E aí eu começo com uma das questões, porque eu já disse, né, no outro momento para vocês que a gente anda por aí, não somente os e-mails, as mensagens que chegam para a gente nas redes sociais, não somente de modo virtual, mas presencialmente, as pessoas nos enchem de perguntas e eu tenho aqui várias que trouxe do último encontro de casais onde estive. E são perguntas que pode parecer para alguém tão simples, repetitiva, pode ser para você, para quem já tem essa resposta ou essas questões já resolvidas, para outros não. Então tem aqui, por exemplo, entre essas tantas perguntas, uma moça que, ou moça, ou rapaz, deixa-me ver, o rapaz, ele diz: eu gosto muito de sexo, se depender de mim, faço todos os dias, gosto. Minha esposa, porém, é muito diferente. Se depender dela, 3 vezes ao ano. Ela raramente me procura, temos dificuldades nesse quesito. Ela diz até que há quem diga que fazer sexo não é coisa boa. E tratamos disso no programa anterior, né? Pessoas que ainda são alimentados pela cultura de que no sexo, no conceito de que sexo é coisa má. É tanto que a gente ainda vê pessoas que questionam, mas fazer sexo e Deus e a religião, e será que podemos fazer oração, agradecer, sabe assim, né, próximo a essa intimidade, ou fica com vergonha de depois se apresentar a Deus? Isso existe ainda, olha aqui no caso, essa mulher usa inclusive a religião para dizer, melhor não, isso aí não tem muito a ver com santidade não. Como é que ajuda um homem e a um casal, melhor dizendo, que aqui é uma questão do casal, como ajudá-los a entender o valor, o lugar do sexo para a conjugalidade? Então, na instituição do casamento e da família, na formação do casal,
o sexo, especificamente, ele foi planejado, abençoado e autorizado. Então, quando nós olhamos para isso e falamos, o que houver dali para frente são interferências da interpretação humana. Tanto naquela que nós falamos no último programa, em que havia uma repressão ao sexo, dizendo que tudo que é dele é mal, e a pessoa fica confusa, porque isso é muito forte dentro dela. E todas as nossas leituras emocionais gostosas, do beijo, do abraço, até de amigos, irmão, mãe e namorado, esposa, essa leitura do nosso corpo vem da nossa sexualidade. Então, agora, eu posso, desde uma amiga, né, abraçando uma amiga, eu posso cultivar malícia na minha cabeça, mas isso não se deve ao sexo, isso se deve à minha cabeça e não ao que está nele. Aí, o que acontece? Todo o radicalismo, ele é prejudicial. Não nada, é tudo errado. Tudo porque ele é bom e é sensacional. Não, nenhum dos dois. Nós somos seres inteligentes, dotados por Deus com a moral, que é uma capacidade dele que ninguém tem por si mesmo. Então, esta moral, ela tem que ser alimentada. Se qualquer um de nós, mesmo com conhecimento doutrinário da igreja, onde adoramos a Deus, onde frequentamos religiosamente, se ela não for alimentada, com o tempo você vai ser influenciado pelo que ouve, pelo que vê e pelo que sente. E isso passa a ser para você aprovado. Porque você gosta, seu cônjuge também aceita e é o que você quer. Agora, se você tiver alimento na sua consciência do que é a vontade de Deus e o que é correto, você vai ter impulsos ou sugestões que não são aprovadas naquele momento e daquele jeito. E você diz não pelos valores que são maiores que os seus impulsos. Então, esse caso, por exemplo, eu diria o seguinte, Darleide, não só no dela, mas se eu trocar a posição que eu estou ouvindo entre os meus clientes, homens que não têm interesse sexual e a mulher tem interesse sexual. A gente se espanta, porque normalmente isso era ouvido sempre da parte, mas tem aumentado muito nos últimos 10 anos, mas muito mesmo. Muito que, a ponto de que esta queixa, para mim, até 10 anos atrás, se tivesse de mulher querendo mais, de homem não querendo, 10 ou 15 anos atrás era 1 em 20. Agora eu tenho pelo menos 6, 7 em 20. Mulheres em 20 que estão se queixando que o marido. Então, o que está acontecendo com esse casal na posição homem desejoso e não satisfeito e mulher cansada até com o pouco que tem a invertida também. A primeira coisa que eu proponho é que estes casos, como na estatística eles são exceção, sejam tratados mediante ajuda profissional. Uma mulher como esta que está escrevendo para nós, antes de ser julgada como sendo indiferente ou desinteressado, ou até como não tendo a libido, vamos antes pensar, por que uma pessoa com os mesmos impulsos que outros não tem interesse? Não que todos sejam iguais, a resposta sexual dos seres humanos não é igual, mas se ela está com essa indisposição, primeiro tem que ser visto, será que ela foi abusada enquanto criança? Será que ela foi reprimida quando criança e jovem pelos pais para proteger, para que não cometesse a fornicação, que o pai tem medo que venha uma gravidez, assustou a criança para protegê-la, mas agora desvirtuou a sua concepção do sexo? Então, há muitos elementos destes nas pessoas que eu atendo. Às vezes o homem desinteressado, tido pela esposa como relaxado, descuidado, e ainda por cima não fala com ela, se esconde. Lógico, ele passa a se esconder, porque ele passa a ficar com medo da exigência, da cobrança dela. E este homem, na verdade, os que eu tratei, né, tinha ou abuso sexual infantil, ou repressão, ou os dois, ou uma história de violência entre os pais nesta área, um dos dois declarando para os próprios filhos que não tem interesse, que é só para isso que ele presta, por exemplo. Essa criança cresce. Isto, dependendo do seu temperamento, ele se torna uma esponja de efeito maior ou menor sobre si. Por isso que eu digo, casos como estes têm que ser tratados em particular. Buscar um profissional competente. Não estou fazendo propaganda do meu trabalho, que estou com a agenda lotada. É verdade. Mas essa pessoa precisa de uma assistência profissional, porque este homem devia saber. Esta pessoa que está falando, necessariamente, não é só uma questão de vontade. É uma questão de traumas que estão mal resolvidos nos seus conceitos prévios. Então, isso é o que eu diria sobre este caso. Porque, do ponto de vista divino, no conselho dado pelo apóstolo Paulo, o mais específico, quem quiser ler, é o capítulo inteiro 7 de 1 Coríntios, é o capítulo mais completo sobre o relacionamento sexual íntimo e o casamento. É o mais completo.
ele diz lá que o homem não pode negar à sua esposa o direito do sexo e que a mulher não pode negar ao seu marido, que ambos são devedores ao outro. E é interessante, ele não está autorizando um cobrar do outro. Eu tenho que sempre enfatizar isso aí, porque sempre que me escuta assim. Falou para mim para cobrar dele. Não. Falou para ele para ser responsável diante de Deus comigo. E falou comigo para ser responsável para ela diante de Deus. Para que as pessoas não cobrem, fica assim. Quem casa é responsável com o outro de entregar-se sexualmente. Mas não é uma entrega física, como um casal que estou atendendo recentemente, em que ela diz, eu permito porque acho que é o direito do casamento. E ele diz para mim, eu não gosto porque eu não vejo que ela esteja lá. Ela não está lá, eu estou sozinho. E ele, como cristão, e aliás, um nobre, ele falou, eu não quero estar nisso sozinho. Eu me sinto constrangido de ver que ela não quer. Então, é muito importante que os elementos causais sejam descobertos. Agora, eles não são a regra, eles são a exceção nesse aspecto. Yara, uma moça diz assim, Darleide, eu amo meu marido, agora eu passo a pergunta para você, de montão, amo meu marido de montão, sou apaixonada por ele, gosto muito de fazer sexo, mas eu sinto preguiça. Demoro muito e ele reclama, pô, só tem a mim, é normal sentir essa preguiça, não ter essa vontade de fazer sexo, mesmo gostando de fazer amor com meu marido? É a pergunta da nossa ouvinte. Interessante. Eu nunca ouvi ninguém falar que tem preguiça. Do que será que ela tem preguiça, né? De outras coisas mais, né? Porque já que gosta preguiça? dele, não, gosta preguiça da sim, companhia. preguiça de se arrumar para isso, preguiça de dedicar tempo para isso. Não sei, preguiça a quê? Né? Yara, mas a gente pode pegar esse gancho da preguiça e quem sabe ela pode até ter usado a palavra equivocada para a situação e dizer talvez ela não esteja com ânimo, talvez ela não esteja se sentindo disposta, porque tem muito de responsabilidade sobre a mulher em termos de desgaste físico e acaba que sexo fica como a última coisa da agenda, se entra na agenda, também é necessário considerar o quanto nós estamos dependendo ou dispensando, melhor dizendo, dispensando energia focada, intencional para uma relação sexual, num dia em que você talvez se desgaste menos e se programe melhor para ter o seu momento. É que a gente acaba talvez em outras situações, ou por conta disso, melhor dizendo, relegando isso para último plano e o prejuízo é nosso, não é? Não é só do marido, é da mulher também. Eu acho que não só para o sexo, mas a mulher muitas vezes, eu mesma, muitas mulheres que a gente conversa, vão fazendo tantas coisas em casa que a gente deixa para lá coisas que a gente, para nosso deleite, coisas que a gente gosta. Tocar um instrumento, ler um livro, de tanta coisa que tem que fazer. E assim acontece com o sexo também. Então eu acho o seguinte, primeira coisa, tem várias coisas que podem estar envolvidas nisso. Pode estar envolvido o tratamento, não sei como é que eles se tratam no sexo, se realmente é gastado tempo para isso, para fazer um sexo bem feito, ou se ela é realizada no sexo, porque se a mulher não é realizada, aí ela vai ter preguiça quase que todas as vezes, porque é uma coisa que não chega a lugar nenhum para ela, se ela não chega ao orgasmo, por exemplo, ela vai, ela vai ter preguiça, porque, sabe, é um investimento para nada. Então eu acho que depende, muita coisa pode estar envolvida nisso aí. Eu acho que ele se queixou de que ela demora. Porque ela tem tanta intimidade, a impressão que eu tenho é que ela tem muita intimidade com ele, a ponto de dizer, amor, eu não estou em condições ainda. Para mim tem que demorar um pouco mais. E esse indivíduo, honesta e sinceramente, acha que a demora é um problema da sua esposa, enquanto que ele não sabe que a resposta sexual feminina é diferente da resposta sexual masculina. Além de no ato sexual, a resposta sexual feminina ser mais prolongada, eu não digo mais demorada, mais prolongada, o que aumenta o tempo de benefício do prazer. Não é um prejuízo, é um lucro. Só que o cara, rapidinho, apreciadinho, a resposta sexual masculina é rápida, é fast, em todos os níveis, que o sexo tem 4 estágios, né? Preparação, platô, orgasmo, resolução. Em cada estágio desses, o do homem é muito rápido. Por exemplo, vamos tomar resolução, que é quando acaba e tem o relax. O homem quer rapidinho, já, porque dá um sono lascado, larga tudo. Este momento para a mulher é um complemento super legal. Ficar ali junto, nem que durma, ficar ali juntos abraçados e tal.
ele não tendo instrução sobre isso, ele vai para a resposta do seu corpo. Então, quando ela diz, eu preciso mais tempo, é como se fosse ela a pessoa que está causando o problema. E não, essa é a resposta feminina. E Deus disse, marido, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja, se entregou por ela. Esse texto eu uso para dizer o seguinte, a entrega que eu faço a pergunta, Jesus precisava vir à terra? Todo mundo responde, precisava. Eu falei, precisava? Jesus precisava? Não precisava. Ele veio por quê? Ele veio por nossa causa. Então, eu preciso demorar na relação sendo homem? Não preciso. Mas eu me entrego pela Yara para que tenhamos essa relação juntos. Então, essa entrega, este homem, na sua ignorância, não está sabendo. E a queixa dela, como a Yara disse, se ela não tiver o prazer orgásmico, ela tem excitação. Isso é pior que o orgasmo, porque ela se excita, ele dorme, e você escutar o ressonar do outro do seu lado é uma praga, quando você não consegue dormir, não é verdade? Aí o corpo fica irritado, a mente fica desesperada, e ele ali, feito um bebê Johnson, uma barriguinha cheia, dormindo, né? E ela ali vira para cá e vira para lá. No dia seguinte, na vez seguinte, não quer o sexo, ela tem uma lembrança. O marido é bom, o marido é um cara legal, mas aquele momento estraga esse marido bom meu. Então, acho que o problema é meu. Então, ela começa a ter preguiça de passar por essa experiência. Estou apenas jogando uma interpretação. Sim, porque ela não deu mais elementos, né? Então, estamos aqui. Mas isso a gente ajuda muita gente, porque isso é um quadro comum. Esse já não é exceção. Esse é um quadro comum. O da preguiça. E eu digo com muito respeito e carinho para os homens, quem cobra da esposa uma resposta rápida é ignorante. Não ignorante no sentido cavalo, grosso, bruto, não. Ignorante que é desconhecedor. Sim. E precisa se pobrezinho do cavalo. Os itens vendidos em sex shopping podem ser usados por cristãos? Casal cristão pode ir a motel? A gente não estava falando de entre 4 paredes tudo pode? Por que a gente vai falar das paredes do motel? Porque você perguntou. Até já, é rapidinho o nosso intervalo. Beijo, até já.